Outra parte muito interessante está em Números, no capítulo 28. Números capítulo 28, versículo 26. A sua oferta, vamos ler do versículo 27, Números 28, 27 e 28. Perdão, Números 28, versículo 27 e 28. Então ofereceis ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Versículo 28. A sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de uma efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro, 1 décima para um dos 7 cordeiros e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-lo-eis além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares, das suas libações, ser-vos-ão eles sem defeitos. É tão interessante, né, que quando, abrindo um parênteses aqui, quando Jesus entra no templo e vê que ali no templo eles faziam da casa de Deus um mercado, né? É interessante que muitos pensam, estão vendendo coisas dentro da igreja, estão vendendo coisas no pátio da igreja. Não tem nada disso, né? Não há nada errado nisso, mas o detalhe todo, quando estavam ali dentro do templo, no templo vendendo ali animais e tudo, é porque muitos não queriam trazer da sua oferta, da sua primícia, trazer do seu rebanho. Chegavam ali por comodidade, compravam ali daqueles mercadores, que estavam mercanejando também as coisas sagradas a Deus, e compravam animais com defeito, compravam animais doentes, compravam animais de qualquer forma, e o Senhor não aceita isso. Nós vemos muito bem que Deus, Ele aceita sim quando nós damos de coração, está em 2 Coríntios capítulo 9, Deus aceita quando nós damos de coração, e podemos dizer que às vezes fazemos o propósito, as coisas certas com o propósito errado. Em Gênesis capítulo 4, nós sabemos que Deus amava tanto Caim como Abel, os dois foram filhos que Deus deu para Adão e Eva, mas ali em Gênesis capítulo 4, quando Caim, ele demora alguns dias, a Bíblia diz que ao cabo de dias ele vai oferecer uma oferta ao Senhor, das suas hortaliças, das suas plantações, que Caim era agricultor, mas a palavra de Deus diz que Abel ofereceu da primícia do seu gado. Alguns falam assim, mas é porque um é gado, um é picanha, um é contra filé, né? E outros é verdura, eu nem gosto de verdura. Não tem nada disso. E é interessante que Deus atentou para as ofertas de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim e nem para ele. Então, quanto você entrega, meu irmão, Deus, Ele conhece o nosso coração, né? Deus sabe o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele tem nos dado. E Ele não atentou. É tão interessante isso, porque às vezes fala assim, Deus atenta pela oferta e acabou. Não, Deus atenta para a oferta, mas atenta também para a pessoa que está ofertando. É porque Ele sabe que, por muitas vezes, estamos fazendo a coisa certa com motivação certa, e outras pessoas fazem a coisa certa com motivação errada. Caim, ele irou-se, desfez o seu semblante a ponto de irar contra o seu irmão e matou Abel, porque Deus rejeitou a oferta dele, e Deus rejeitou também a Caim. É interessante isso. Então não é a quantidade, não é o volume que você entrega, mas é da forma que você entrega. Nós podemos ver isso no Evangelho, onde aquela viúva, nós denominamos viúva pobre ou viúva das 2 moedinhas, né? Mas não, a palavra do Senhor nos ensina que Jesus estava ali assentado junto ao gasofilácio. Gasofilácio é aquele instrumento, seja de madeira ou de metal, como queira, ou de acrílico, né? Que se usa nas igrejas para depositar as ofertas dos dízimos. Então a Bíblia diz que Jesus estava sentado ali ao lado do gasofilácio. E muitos traziam grandes ofertas, então eles estavam fazendo a coisa certa, levando as ofertas, mas o propósito errado. E eles depositavam grandes, enquanto aquela mulher, a chamada viúva, a viúva com 2 moedinhas, ela levou ao Senhor ali a oferta de tudo que ela possuía. Ela não levou o que sobrava, mas ela levou a primícia que ela tinha para o Senhor naquele momento. É muito tremendo isso, porque quando nós entendemos o que é dízimos, ofertas, e nós sabemos que dízimo, o Senhor mesmo repreende o devorador. O Senhor repreende esse espírito maligno que quer roubar as suas bênçãos.
Quando falamos em oferta, em Lucas capítulo 6, 38, como também em 2 Coríntios 9, 6 em diante, fala que da mesma forma que nós ofertarmos, da mesma forma que nós semearmos, nós também vamos colher. A proporção da medida da fé que nós semearmos, que nós depositarmos ao Senhor, que nós oferecemos ao Senhor as nossas ofertas, e a oferta, meu irmão, ela não é medida, a oferta ela é oferecida. O dízimo, sim, não há como escapar, dízimo chamando de centésimo, não, dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que chega às nossas mãos, mas a oferta é aquilo que nós queremos honrar ao Senhor. O princípio de honra está acima de todas as coisas, principalmente tratando-se a Deus e tratando-se a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. O princípio de honra é o que Deus sempre quis estipular sobre o povo no passado, e Deus quer fazer isso aos nossos dias. Pastor, eu tenho vontade de oferecer minha primícia, eu tenho vontade de oferecer, como que eu faço? A primícia hoje podemos calcular como o primeiro dia do seu trabalho. Quem sabe você ganha R$30 por dia, então você dedica o primeiro dia do seu trabalho, os R$30 entrega como oferta ao Senhor, e você vai ver como as bênçãos virão sobre a sua vida através da primícia, porque é algo consagrado ao Senhor, é algo que nós acabamos de ler tanto em Números como no Levítico, que é algo perpétuo que Deus pediu para o povo dele, para o povo de Deus no passado. Isso não foi extinguido, isso não foi anulado, mas nós não temos essa prática. Mas quando entregamos a primícia do fruto que nasce na nossa casa, a primícia de um pão que nós fazemos, a primícia de um doce que nós fazemos, tudo isso chama-se princípio de honra. E Deus reverte isso em bênção, como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 10. Então se encherão os teus celeiros e os teus lagares se fartarão de vinho e de azeite. É tremendo isso, irmãos. É maravilhoso a palavra de Deus aos nossos corações. Eu queria ler também Deuteronômio capítulo 16, versículo 9. Deuteronômio 16, 9. Diz assim: 7 semanas contarás quando a foice começar a cear, entrarás a contar as 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas, que eu, como diz, como festa das semanas, festa das colheitas, festa das primícias, ou também festa do Pentecostes. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da sua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Olha só, eu sempre tenho falado isso, tudo que Deus faz, meu irmão, faz para nós, é para a glória dEle, é para Ele, por Ele, são todas as coisas, dEle, para Ele, por Ele, tudo que vem em nossas mãos, é Deus que nos dá, é Deus que nos capacita, tanto com a inteligência, como fazer, o efetuar, a disposição, a saúde, nos manter de pé, tudo pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Também Levítico 23, 16, olha que tremendo que é, Levítico 23, 16, até o dia imediato, ao 7º dia, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor, ou nova oferta de primícia ao Senhor. Quer dizer, depois da Páscoa, 49 dias ou 7 semanas, mas no dia seguinte, que daria no domingo, então nós traríamos ao Senhor a festa. Em Atos capítulo 2, versículo 1, foi o dia de Pentecostes, a festa das primícias. Romanos 16, 15, louvado seja o nome do Senhor. Romanos 16, 5, os que eu estou aqui. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Saudai meu querido Epênedo, primícias da Ásia para Cristo. Então até a alma, até as pessoas, como o próprio Paulo diz, né, são primícias ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, olha que tremendo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo é primícia. Como eu disse, né, no domingo, naquele domingo, o Senhor o levantou para a glória e louvor do seu nome. Em Tiago, capítulo 1,
capítulo Tiago 1,18, diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós somos levantados como primícias. Mas nós devemos honrar o Senhor. Em Marcos capítulo 12, versículo 30, Marcos 12, versículo 30, e depois Mateus, diz assim: amarás, foi o que eu falei no início, onde eles perguntaram para Jesus, né? Eles perguntando, aproximando deles um dos escribas, Mateus 12, 28 em diante, que eu os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é a primícia dos mandamentos, esse é o primeiro mandamento. Depois ele fala do segundo mandamento, Marcos 6,33, então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus. Meu irmão, não há discípulos de segunda categoria, de vice-discípulos, ou nós somos discípulos ou nós não somos. Ou nós buscamos ao Senhor, Mateus 6,33. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, a primícia da nossa vida é o Senhor, a primícia da nossa vida é Jesus. Ele foi entregue como primícia para todos nós. Ezequiel 44, algo tremendo aqui também que Deus tem para nós. Ezequiel 44, versículo 30, diz assim, versículo 29 e 30, e a oferta de manjar de sacrifício pelo pecado e sacrifício pela culpa, eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. Versículo 30 de Ezequiel 44, 30. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e de toda oferta, de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras, as vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nos sustenta é Deus, quem nos abençoa é Deus. Mas o princípio de honra traz bênção para a sua casa. O princípio de honra traz bênção, fartura, saúde para os vossos filhos também. É maravilhoso isso. O próprio Davi diz: olha, já fui moço e ainda agora sou velho. Mas, contudo, eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar no pão. Davi honrava o Senhor em primeiro lugar. Davi declarava ao Senhor toda honra e glória em todo o tempo. Ainda que tivesse sido um pecador como todos nós. Muitas vezes erramos, tropeçamos, não é verdade? Mas nós levantamos e honramos ao Senhor. Ele é fiel para abundar em nós toda a suficiência da graça e daquilo que nós necessitamos. E Mateus, para encerrar, Mateus capítulo 10, versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. O que o Senhor quer falar através disso para encerrar é que tudo que nós recebemos do Senhor, meu irmão, é de graça. É de graça. Tudo que nós temos, o que Deus tem abençoado, o que Deus tem nos proporcionado, o que Deus tem nos dado, é de graça. De graça nós temos que repassar isso também. Simplesmente honrar ao Senhor, honrar a Deus acima de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. E eu quero ler só mais um versículo aqui, Romanos capítulo 11, versículo 16. É tão tremendo isso aqui, irmãos. Romanos 11, 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Aquilo que a cabeça for boa, todo o corpo será bom. Jesus
é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos juntas, medulas e ossos ajustados nesse corpo. Que Deus te abençoe e espero que o Senhor tenha respondido a sua dúvida através desse pequeno estudo. Primícia não é obrigação, mas é honra. Tudo aquilo que nós tributamos ao Senhor em primeiro lugar. E o Senhor quer que você seja primícia dele também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.